queridos amigos, que alegria! Hoje, pela nossa TV, A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Nós vamos falar um pouquinho de desdobramento. Quantas pessoas vêm até nós e falam sobre o desdobramento? Então hoje nós vamos ver um pouquinho esse assunto tão interessante que tantas pessoas têm e que faz com que muitos procurem informações no movimento espírita para tentar descobrir o porquê que elas têm o desdobramento. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia consagrando ao estudo, ao aprendizado, as informações que André Luiz nos deixa no extraordinário livro Mecanismos da Mediunidade. Aproveito e cumprimento todos que estão estudando conosco e ao plano espiritual, pelo apoio, pelas palavras carinhosas e pelas palavras de ânimo que tanto nos encorajam a continuarmos na senda do bem. André, o que significa a palavra desdobramento? O desdobramento, sonambulismo ou dupla vista, expressão usada por Kardec, o desdobramento é um tipo de faculdade natural, mas pode ser mediúnico, no qual a alma se desprende do corpo físico. No capítulo 21, desdobramento. Primeiro item, no sono artificial. Enfileirando algumas anotações a respeito do desdobramento da personalidade, consoante as nossas referências ao hipnotismo comum, recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo. Quem possa observar, além do campo físico, reparará à medida que se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe, um vapor branquicento que, condensando-se qual nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal, numa duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige. O sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se e, ausentando-se, muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas. Pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias, com vistas a certos fins. Seguindo-lhe a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático, por fio tenuíssimo, fio esse muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor. Não obstante, sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu, desde que não constituam desrespeito evidente à sua dignidade moral, trazendo informes valiosos para as realidades do espírito. Notemos que, aí, enquanto o carro fisiológico se detém, resfolegante e imóvel, a individualidade real, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitindo de longe
avisos e anotações por meio dos órgãos vocais, em circunstâncias comparáveis aos implementos do alto-falante num aparelho radiofônico. A semelhança do fluxo energético da circulação sanguínea incessante no corpo denso, a onda mental é inestancável no espírito. Esmaecem-se as impressões nervosas e dorme o cérebro de carne, mas o coração prossegue ativo no envoltório somático e o pensamento vibra, constante, no cérebro perispirítico. Então, o primeiro item é no sono artificial e o próximo é no sono natural. Ele começa a nos falar que o desdobramento ele pode ter duas origens. O desdobramento consciente, o caso de Eurípides Barçanufo, talvez dos médiuns conhecidos a nível nacional e internacional no seio espírita. Quando falamos de mediunidade de desdobramento, a pessoa que vem na nossa mente é Eurípides. Eurípides Barçanufo, em Sacramento, teve essa faculdade mediúnica desenvolvida com maestria, ao ponto dele chegar e estar dando aula, sentiu que era necessária a sua presença, os alunos já habituados quando ele entrava naquele estado de êxtase, e ele, deixando os alunos fazendo algumas lições na sala, ele encosta o seu corpo à cadeira e o seu corpo em desdobramento vai até um sítio, um casal muito simples, e ali efetua o parto. E se não fosse com aquela presteza, a criança naturalmente desencarnaria ainda vinculada à vida ultrainterina. Mas aqui, André, nós vemos que são dois fenômenos, né? O do desdobramento e o da materialização, porque ele se materializou para que o fenômeno pudesse ocorrer. Lógico, esse caso de desdobramento acompanhado de materialização do próprio Eurípides, esse é um caso excepcionalíssimo que nós conhecemos. Eu já logo dei um exemplo raríssimo para vermos como o desdobramento ele pode ter nuances extraordinárias. Nesse caso, como meu pai disse, só viram ele e ele só efetuou o parto porque ele se fez visível e tangível para aquela pessoa, através da materialização. Mas o desdobramento por si só, as pessoas não sabem. Olha, Eurípides esteve aqui, um exemplo. Mas se não há um médium ali que o veja pela sua vidência, Eurípides, em desdobramento, passaria despercebido. Esse realce que o meu pai deu é valioso. Só está em desdobramento não faz com que as pessoas o vejam que estão desdobrados naquele instante. E isso também acontece muito nos trabalhos mediúnicos. Tem médios, por exemplo, que são médios de vidência e também no desdobramento ele é capaz de relatar uma série de situações que estão ocorrendo em determinados lugares. Por exemplo, nós colocamos um endereço de uma casa para vibração. Então o médium é capaz de descrever o que está acontecendo naquela casa. Mas aí não é a vidência propriamente, é a clarevidência. Sim. Porque a vidência é quando o médium tem a oportunidade de ver o que está ao seu lado. A clarevidência, num trabalho de desobsessão, é quando ele consegue ver a distância. E aqui, mas no desdobramento. Quando ele se desdobra, e aqui é uma coisa interessante que ele começa falando, que é quando o espírito, então, fica ligado por um cordão, né? Nós sabemos que aqui ele está falando do cordão umbilical. Quando os liames, porque o nosso corpo, ao perispírito, é preso por liames, não é? Aqui nós chamamos de cardaço, né, André? Então, aqui nós vemos que o professor Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele explica que nós temos o nosso corpo físico ligado ao nosso corpo perispiritual
por liames. O que é o liames? São cardaço, daquele mesmo que a gente usa nos tênis, né? E quando a gente vai dormir, os cardaços são afrouxados e, consequentemente, só fica um liame ligado, que é o liame que nós chamamos do cordão umbilical. E Paulo, numa das suas cartas, ele se refere a isso, que um dia ele estava dormindo, foi levado para um lugar indescritível, e o que lhe chamava a atenção é que ele olhava o seu corpo que estava sobre a cama, mas que ele estava ligado por um cordão prateado, não é? Isso é bíblico, está lá em Paulo, quando ele então relata esse lugar maravilhoso que ele foi. Então aqui ele fala um pouquinho disso, né? Que esse desdobramento, ele permite que o espírito, então, o perispírito, saia do corpo físico, ligado apenas ao cordão umbilical, e ele possa então se dirigir para alguns lugares, né, André? Agora nós vamos ver um pouquinho, André, no sono natural. Diz André Luiz: na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesma, em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis, qual criança que, à solta, procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Nesse ensejo, configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Atreita ao narcisismo, tão logo demande o sono, quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental, com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina se refaz. Ensimesmada, a alma, usando os recursos da visão profunda, localizada nos fulcros do diencéfalo, plenamente desacolchetada do corpo carnal, por temporário desnervamento, não apenas se retempera nas terras mentais com que preliba satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras injuriadas por ele mesmo, ou inquietante, dos órgãos que desrespeita quando não padece a presença de remorsos constrangedores, em face dos atos reprováveis que pratica, porquanto ninguém se livra, no próprio pensamento, dos reflexos de si mesmo. Interessante, André, antes de você fazer um comentário, eu me lembro que muitas pessoas têm isso. Inclusive, quando eu casei com a sua mãe tinha pânico, porque ela ia deitar, ela entrava naquele processo de sono, onde ela estava acordada e dormindo ao mesmo tempo. Ela não havia ainda adormecido, mas a maioria dos cordões que ligavam o seu perispírito ao corpo físico já estavam desligados. Então ela conseguia descrever o seu perispírito, ver o seu corpo deitado na cama. Então muitas pessoas têm isso. E realmente é o que ele diz aqui. É uma sensação horrível que as pessoas descrevem quando tem isso. Então nós vemos o sono natural levando a esse desdobramento consciente, porque uma vida ativa no mundo espiritual todos nós temos durante o sono,
já é estudado por Allan Kardec em sua primeira obra, O Livro dos Espíritos. Porém, nem todos têm aquela faculdade de, conscientemente, se projetar em determinado lugar pelo desdobramento. Vamos, ao analisar a história, retornar para o Império do Egito Antigo. Nós vamos ver que aquele povoamento, extremamente espiritualizado em muitos aspectos, e já com uma grande herança que traziam de capela acerca da espiritualidade, da imortalidade do espírito, e os iniciados que haviam passado por aquela comunidade já tinham essa compreensão do desdobramento. E é interessante porque, para você ser um iniciado na cultura extremamente secreta que eles haviam, o candidato aspirante, ele tinha que passar por vários estágios. Ele precisava dar testemunho de várias aquisições a nível do espírito e da mediunidade. E um desses testes que se fazia era em relação ao desdobramento. O desdobramento é uma faculdade milenar, já conhecida e estudada por muitos povos na antiguidade, com médiuns excepcionais, igual Eurípides Barçanufo. A história sempre teve, caíram-se no anonimato, até mesmo por uma falta de compreensão, por uma falta de estudo, haja vista que Allan Kardec começa a nos falar com propriedade a partir da segunda metade do século XIX. Tudo que se refere ao desdobramento antes disso não se havia um estudo maior, mas é uma faculdade que nós sempre tivemos muitos bons médiuns, usando para o bem ou não, porque a faculdade não é vinculada à moralidade, e sim à questão até da fisiologia do médium. Eu queria contar uma história rápida de Chico Xavier. Chico Xavier foi fazer uma atividade no Rio de Janeiro e os dirigentes arrumaram um teatro. E o Chico ali ia psicografar, receber mensagens, né? E é interessante que começou a lotar de pessoas. Então, embaixo começaram a encher, começaram a ficar gente de pé. O dirigente começou a levar pessoas para o palco era de madeira e começou a lotar de gente. O Chico confessa que ele estava amedrontado de poder acontecer um incidente. E o dirigente mandando cada vez mais gente para o palco. O Chico cada vez mais apavorado. Então conta que ele entra em desdobramento. E daqui a pouco chega um grupo de policiais. E dizem, olha, nós estávamos lá fazendo ronda e parado numa rua e uma pessoa foi e denunciou vocês aqui, que diz que aqui está com excesso de pessoas e que era para nós verificarmos se realmente estava com excesso de pessoas, e realmente essas pessoas não podem ficar tudo aqui. Olha o palco como está, pode acontecer aqui um incidente. E aí o dirigente do evento perguntou, mas quem que nos denunciou? O Chico sentado à mesa, um dos policiais olhou para o Chico e ele diz assim, foi aquele senhor, acabou de sair de lá, nos avisando. Ele chegou aqui antes de nós? E aí então foi perguntado para o Chico disse, sim, fui eu mesmo. Eu estava com medo de acontecer aqui um desastre. E aí acabaram então evacuando o prédio, onde acabou não tendo as atividades, porque realmente seria um perigo muito grande o que eles estavam fazendo, né? Então colocaram todo mundo na parte de baixo e muitas pessoas ficaram do lado de fora. Então foi a forma que acharam para não cancelar aquele evento. Então olha que coisa interessante, né? Que história bonita envolvendo o Chico, né? Agora nós vamos ver um assunto que envolve um capítulo especial em O Livro dos Espíritos e também tem um capítulo especial em O Livro dos Médiuns, Sono e Sonho.
qual ocorre no animal de evolução superior. No homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade, por intermédio do sono, é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. No primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca, emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. No segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável, ação reflexa de seu próprio mundo, consciencial ou afetivo. Evolui, no entanto, o pensamento na criatura que amadurece, espiritualmente, por meio da repercussão. Como no caso do sensitivo que, fora do envoltório físico, vai até o local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado que lhe comanda as ideias. A criatura na hipnose natural, fora do veículo somático, possui no próprio desejo o reflexo condicionado, que lhe circunscreverá o ambiente da ação, além da roupagem fisiológica, alongando-se até o local em que se lhe vincula o pensamento. O homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos inagógicos e volta à greba que semeou, contemplando aí, em espírito, a plantação que lhe recolhe o carinho. O artista regressa à obra a que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. O espírito maternal se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia, e o delinquente retorna ao lugar onde se encarcela a dor do seu arrependimento. Atravessada a faixa das chamadas imagens eutóticas, exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas, que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora a distância da veste somática frequentemente procedam ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar ao retornarem à vigília. Nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas, representando a faixa de evolução mediana da humanidade, rendendo-se, cada dia, ao impositivo do sono, ou hipnose natural de refazimento, em que se desdobram, mecanicamente, entrando fora do indumento carnal, em sintonia com as entidades que lhes revelam afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal, entretecendo-se-lhes o caminho da experiência que lhes é necessária à sublimação no porvir. Esse capítulo ele é extraordinário, esse item especialmente sobre o sono e o sonho, porque é um resumo fabuloso do que estudamos em O Livro dos Médiuns, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, na codificação de um modo geral. Por quê? Enquanto o sono é uma necessidade fisiológica do nosso corpo denso,
O corpo necessita dormir, o corpo necessita de repouso, o corpo necessita parar por algumas horas para o seu refazimento natural, porém o espírito não. E desdobrado do corpo físico, tendo uma vida às vezes mais agitada do lado de lá do que do lado de cá, ele é atraído pelo imperativo da afinidade. Uma pessoa que pega o seu tempo quando acordado, faz o bem, é generoso, é atencioso, é prestativo, multiplica o dom das horas em ajudar as pessoas. Em desdobramento pelo sono, o que ele vai fazer? A mesma coisa. A pessoa que é vinculada a crimes aqui, vinculada aos vícios, vinculada ao que não é certo, quando está afrouxado temporariamente por meio do sono e do sonho, para onde esse espírito vai? Continuar o que ele faz quando acordado. É uma lei da natureza. O que tem a necessidade do repouso é o corpo. O espírito tem uma vida agitada. Muitos podem perguntar, mas e aquele espírito que quer ficar perto do corpo? É aquela pessoa que não tem ambição nenhuma, é aquela pessoa que quando encarnada está sempre ali naquela rotina letárgica. Pode acontecer do espírito ficar perto do corpo quando o corpo está dormindo? Pode, perfeitamente. Tem pessoas que têm uma vida ali dentro da casa mesmo quando está dormindo. Não tem grandes pretensões fora dali. Então existe de tudo quando nós falamos do sonho. E também a questão da evolução, né, André? Quanto mais atrasado, mais apegado ao corpo, mais perto do corpo fica, né? Um outro ponto interessante, nós temos que definir o que é o sonho e o que é o sono, não é? O que é o sono? O sono é a necessidade da nossa ferramenta, que é o corpo físico, para o descanso. Isso é o sono. O sonho é a atividade pela qual o nosso espírito tem no mundo espiritual. Esse material rendeu, logicamente, junto do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, um campo farto para que a ciência pudesse estudar. Depois que nós tivemos o estudo da glândula pineal, pelo Dr. Sérgio Felipe, nós tivemos um outro médico que estuda o sono e o sonho, um médico que fez o seu curso de doutorado também pela USP, e hoje a USP tem um departamento que é o Departamento do Sonho e do Sono. E é interessante qual é a participação desse departamento. Eles agrupam pessoas que têm dificuldade e têm muitos sonhos à noite, acordam assustados, e eles queriam saber se realmente nós temos essa atividade quando dormimos. E ali as pessoas ficam e elas ligam-se ao seu cérebro vários elétrons, não é, que são ali acompanhado todo o seu processo durante o dia acordado, durante a noite dormindo. E o que a ciência descobriu? Que à noite nós temos uma atividade muito mais intensa do que durante o dia. Olha que coisa interessante, André. Provando que muitas pessoas têm uma atividade enorme quando dormem. Sim, e lembrando que o meu corpo físico ele pode apresentar determinadas dificuldades que em espírito não se apresenta. Enquanto estamos ligados ao corpo físico, nós temos o problema da distância, a questão do tempo. Em estado espiritual, o tempo é diferente para o espírito e ele passa a ter compreensões maiores. Se é um espírito de uma faixa mediana superior, ele não passa pelo véu do esquecimento. O que passa pelo véu do esquecimento é o corpo físico, quando ele está acordado. E em estado de desdobramento pelo sono, ele pode relembrar o seu passado, ele pode, por exemplo, é muito comum um espírito consciente, do outro lado, estudar e ter duas vidas numa. Encarnado ter uma e desencarnado ter outra. No sono ter outra. Nós vemos, por exemplo, Albino Teixeira, que deixou várias mensagens pelo Chico. Ele foi espírita no século XIX, início do século XX, no Rio de Janeiro. E um dia perguntaram sobre esse espírito para o Chico.
e o Chico disse assim: Albino Teixeira foi um espírito completista. E perguntaram para ele: o que seria isso, Chico? Ele viveu 2 existências numa, meu filho. Enquanto encarnado, era pai de família, era médium, trabalhava até se aposentar, e quando ele estava dormindo, ele tinha uma vida ainda mais agitada no bem. Ele conseguiu cessar o ciclo das reencarnações inferiores. Agora ele só reencarna no planeta por opção dele. Então nós vemos, é um caso raro, igual ao Albino Teixeira, são poucos, mas existe. Então, vamos definir aqui rapidamente, como diz o professor Allan Kardec. No sonho, eu posso ter um sonho relativo a coisas que eu vivi numa vida anterior. Eu posso, no sonho, acordar pela manhã e ter uma noção de coisas que irão acontecer e acabam acontecendo. Acontece muito de eu acordar pela manhã e lembrar que eu sonhei com alguma coisa, não consigo identificar o que é, passa-se alguns dias, acontece uma coisa e eu disse, eu sonhei com isso. Pode já ter acontecido com você. Quando nós vamos dormir de maneira muito preocupado com alguma coisa, então tem muitas pessoas que dizem, eu tive pesadelo. São envolvimento de nossos irmãos, que são os nossos obsessores, que aproveitam a nossa instabilidade emocional e acabam projetando determinados quadros que nós acabamos, então, de uma certa forma, nos assustando, porque é esse a ideia com que os espíritos querem participar para nós. E agora, então, nós vamos estudar o quê? Concentração e desdobramento. Diz André Luiz, quantos se entregam ao labor da arte atraem, durante o sono, as inspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações. Ao passo que as mentes sarcásticas ou criminosas, pelo mesmo processo, apropriam-se dos temas infelizes com que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade naqueles que se lhes ajustam aos pensamentos, pelo trabalho a que se dedicam. Desdobrando-se no sono vulgar, a criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com os seus interesses evidentes ou escuros. Desse modo, mencionando apenas um exemplo dos contos a que aludimos, determinado escritor exporá ideias edificantes e originais no que tange ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, alinhando escárnio ou lodo sutil, com que corrompe as emoções de quantos se lhe entrosam à maneira de ser. Então aqui nós vemos agora a concentração e desdobramento, né, das pessoas que se entregam a essa condição. E que ele conta aqui um pouquinho, né, que realizam essas obras. O André acabou de falar um pouquinho do Albino Teixeira, que aproveitava as suas noites de maneira maravilhosa para o trabalho. Eu também tenho sempre recebido o doutor Adroaldo, quando ele pede para nós, para o nosso grupo, procurarmos ter um dia bom, de bons pensamentos, nos prepararmos um pouco para dormir, porque a equipe espiritual, durante a noite, nos usa para trabalhos de auxílio àqueles irmãos que se encontram em situações lamentáveis no mundo espiritual. Então é o que ele diz aqui. Nós podemos destinar o nosso tempo para um trabalho voltado para o bem.
como também tem muitas pessoas desequilibradas, ainda contendo seus vícios, que durante a noite são vampirizados e acabam tendo noites horrorosas. Eu me lembro, André, que um dia eu estava na Casa Vida, que era uma casa de recuperação de jovens drogaditas aqui na cidade, e eu fui atender um jovem, eu ia toda sexta-feira, eu era um voluntário da casa. E um jovem pediu para conversar comigo. E eu então atendi ele e disse: tio Sérgio, é possível eu ter usado droga essa noite? Eu disse: por que você diz isso, meu filho? Ele disse: porque eu fui dormir e eu estava com muita vontade de usar, mas consegui adormecer. Quando eu acordei pela manhã, eu tive todas as sensações no meu corpo físico que eu tinha usado droga. Olha que interessante, André. E, logicamente, ele havia usado no momento de desdobramento, onde o corpo estava a dormir, com aquela vontade. O espírito estava irradioso para usar as drogas. Logicamente, à noite, foi procurar os grupos de pessoas que estavam em uso para que ele pudesse também usar. Tem frases que nos chamam a atenção. Por exemplo, Ramatiz tem uma frase que eu gosto muito, apesar de que eu não li a sua obra inteira, mas há algumas frases que me chamam a atenção, que ele diz assim: quando uma pessoa fuma, ela é uma piteira viva. Quando uma pessoa bebe, ela é um caneco vivo. Olha que interessante, André. Por quê? Porque você permite que espíritos possam usufruir das suas energias naquele momento. Então agora nós já vamos estudar um pouquinho o penúltimo capítulo, que é inspiração e desdobramento. Dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um, presidindo ao sono ativo. Quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas e ao sono passivo, quando a mente, nessa condição, a desinteressa de todo da esfera carnal, nessa posição sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília no carro de matéria densa, em forma de inspiração, os resultados do intercâmbio que levou a efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo de sono. Muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase de tempo. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recolhida ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados à terra, à feição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Interessante, porque nós vemos que o sono, ele também tem a oportunidade de, por meio dele, recebermos as instruções quando estamos desdobrados do veículo físico, no estado do sonho. Só que André Luiz nos diz que poucas vezes nós relembramos, poucas vezes nós trazemos a resposta nítida, o nosso cérebro não suportaria ter duas vidas em uma.
quando encarnados e quando em estado espiritual por meio do sonho. Então nós vemos que os espíritos estão atentos a tudo, mas a intuição, ela continua, a inspiração, ela continua. Às vezes nós vamos dormir com uma preocupação, nós vamos dormir com uma dúvida, nós vamos dormir com um dilema e acordamos com parte dele resolvido quando não integralmente. Tem pessoas até, André, que é muito interessante, tem pessoas que sonham com uma pessoa que fazia muito tempo que ela não lembrava, não é? No dia seguinte toca o telefone e é a pessoa. Ou a pessoa sai na rua, encontra com a pessoa e diz, nossa, que interessante, eu sonhei com você hoje, não é? Então nós vemos que, tanto na condição de estarmos no corpo físico, quanto na condição de estarmos no plano espiritual, nós estamos sempre ativos, porque o nosso espírito não tem a necessidade do descanso. Agora nós vamos estudar o último item, desdobramento e mediunidade. As ocorrências referidas vigem na conjugação de ondas mentais, porque apenas, excepcionalmente, consegue a criatura encarnada desvencilhar-se de todas as amarras naturais a que se prende, adstrita às conveniências e necessidades de redenção ou evolução que lhe dizem respeito. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente ao que se adestraram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se, muitas vezes, em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Entre os médios dessa categoria, surpreenderemos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente logrará chegar, do ponto de vista da compreensão necessária, até onde se lhe pague o discernimento. Aqui eu vou pedir para o André encerrar para nós, mas tem muitas pessoas, eu iniciei comentando o caso da Soraya, né, André? E muitas pessoas perguntam, Sérgio, mas ela tem isso até hoje? Não, raramente ela tem. Por quê? Porque a mediunidade, seja ela qual for anímica ou uma mediunidade envolvendo o plano espiritual, nós vamos perceber o quê? Vamos perceber que ela pode ser modificada. Por exemplo, a Soraya passou a frequentar o centro quando nós casamos, ela teve as crianças, mas ia no centro tomar um passe, depois ela passou a ir com as crianças na evangelização. Quando as crianças estavam um pouquinho maior, a Soraya começou a trabalhar comigo no centro, né? A ir nos estudos, a participar, e ela foi perdendo essa característica, e ela foi desenvolvendo outras aptidões, como, por exemplo, a área assistencial, fazer o passe no centro. Então, você pode substituir muitas coisas. Às vezes, alguns aspectos medianímicos se apresentam a uma pessoa em forma de chamamento, para que a pessoa possa alertar que ela precisa cuidar de alguma coisa. O capítulo de hoje é apaixonante, porque quem de nós não experimentou em dado momento esse desdobramento? Porque, em verdade, a diferença do sonho para o desdobramento é a consciência que nós temos para onde nós vamos do outro lado. E o desdobramento é quando nós, já compreendendo esta faculdade mediúnica, nós nos colocamos em serviço ativo. Enquanto nós entramos em desdobramento inconsciente, induzido por meio do sonho, Eurípides Barçanufo era capaz de voluntariamente sair da cadeira, sair do seu corpo a hora que ele desejava. É uma faculdade que ele já adestrou. Voltamos a repetir, Eurípides é uma exceção. Poucos médiuns dentro do próprio espiritismo nós conhecemos que têm
tão desenvolvida essa faculdade mediúnica. Da mesma forma que o médium de psicografia marca os dias e os horários na semana que vai trabalhar com os bons espíritos, o médium de desdobramento que tem conscientemente essa faculdade desenvolvida, ele a trabalha no lugar que é favorável e ele escolhe o horário para o trabalho e que pode ser extremamente útil para os bons espíritos, porque o encarnado traz as energias animalescas que possui quando está de posse do corpo físico. Do desdobramento, nós já vimos hoje as suas várias nuances. O desdobramento anímico, que pertence ao próprio médium, e agora nós estamos vendo como último item o desdobramento mediúnico, que ocorre muito nas sessões mediúnicas, onde o médium, o perispírito sai, fica do lado do médium, e o espírito comunicante, então, ele traz informações ou leva o espírito do médium a determinados lugares para que ele possa trazer as informações daquilo que está ocorrendo em determinados lugares. Então nós começamos a perceber que é um capítulo interessante, é um capítulo que é uma mediunidade comum, vamos dizer assim. Eu mesmo sempre estou conversando com pessoas que vêm me perguntar sobre isso, que vão dormir, que começa o sono e ele ainda não estava dormindo e vê o corpo deitado a uma cama. Algumas pessoas citam que vê espíritos que estão no ambiente, consegue definir algumas coisas que estão acontecendo. E no começo é uma mediunidade que assusta a grande maioria das pessoas, não é? Principalmente, André, querido telespectador, que não está familiarizado com esse assunto, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Quando nós desconhecemos, é muito natural, é comum aquele medo, aquele apavoro. A partir do momento que nós vamos estudando, compreendendo, conhecendo, vamos dando lugar ao seu entendimento. Queridos amigos, 21º capítulo, terminamos o seu estudo. Já caminhando aí para a reta final de mais um livro de André Luiz. Pedimos a sua ajuda aqui para o canal que é monetizado. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição no canal e também a ativação do sininho, recebendo as notificações. O seja membro, são pequenas ações que fazem toda a diferença no trabalho que aqui realizamos. Queridos amigos, né, eu tenho aquele hábito particularidade de pedir sempre um favor. Você gostou do nosso estudo? Achou bacana? Compartilhe. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que são seus amigos. Eu tenho recebido muitas mensagens, e acredito que o André também, de pessoas que dizem assim, olha, poxa vida, eu compartilhei e teve amigos que ligaram agradecendo, porque estava passando, por exemplo, por esse problema do desdobramento e não queria contar para ninguém. Então, fez com que ele procurasse, por não conhecer o Espiritismo, esse material. Publique nos seus grupos de estudo do Centro Espírita, para que as pessoas possam também estudar conosco. Você vai ver quantas pessoas vão te agradecer por esses simples gestos. Um outro gesto que você vai estar nos ajudando com a caridade que nós fazemos, que é 3 toneladas de comida por mês, dê o seu gostei. O seu gostei é muito importante para a nossa página poder continuar recebendo um pouco de auxílio, já que a nossa página é monetizada, e possamos tocar as nossas obras assistenciais. Um beijo no coração de todos. Vamos encerrando aqui o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Até o próximo programa. Até o próximo programa. 26 programas mais o primeiro, que é dos prefácios.